Ou seja, já mandou para o espaço os argumentos dos militares e eles se recolheram, pelo menos por enquanto, à sua insignificância. O militar tem que ficar pintando meio fio e os generais militares têm que ficar lá nos escritórios deles, que já estão ganhando demais para fazer porcaria nenhuma. Então tem que calar a boca esses militares. Tá. Aí o Bolsonaro começou a falar. O Bolsonaro começou a fazer discursos cada vez mais golpistas e cada vez mais irritado. Ele fez um discurso que eu até citei aqui no outro vídeo, na APAS, é uma feira lá de donos de supermercados e tudo mais. Ele fez um discurso cheio de palavrão. Cada 5 palavras do Bolsonaro, uma era um palavrão. Aí depois ele foi para Propriá, em Sergipe. Propriá fica na fronteira de Sergipe com Alagoas. Foi extremamente vaiado o Bolsonaro. Teve um vídeo, eu publiquei no meu TikTok. Quem quiser vai lá no meu TikTok e ver. O Bolsonaro fica até sem graça de tentar vaia. Ele fica assim, fica com uma carinha de bunda, ele não sabe nem o que falar. Ele ia ler um papel, ele fica... Ixi, todo mundo começa a vaiar, gritar Lula, Lula, Lula. E o Bolsonaro lá no meio assim, ixi, ferrou. Pois bem, foi lá ter mais uma amostra de data-povo, onde vai o Bolsonaro, se é fora ali dos apoiadores pagos dele, ele sempre escuta o nome do Lula ou escuta fora Bolsonaro. Teve um data-povo lá em Brasília no domingo e agora um data-povo em Sergipe nessa terça-feira. Ok, aí o Fachin deu o checkmate final. Primeiro, calar a boca dos militares, depois... Falou bem incisivo contra o Bolsonaro, o Alexandre também falou. Bolsonaro começou a se desesperar, o que é até bom, porque quando ele faz isso ele perde eleitorado. Tá, aí o Fachin foi lá e falou, eles estão com medo então de fraude na eleição? Tá, então já sei. Vem cá, o Fachin anunciou que vamos ter a meta é ter pelo menos 100 observadores internacionais em entidades diferentes para acompanhar as eleições no Brasil. Algumas ele já falou quais vão ser. Tem a Associação dos Países de Língua Portuguesa, por exemplo. Aí tem lá Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, enfim, os países que falam língua portuguesa. Estará a associação aqui, vem do Brasil. Aí a OEA eu, Thiago, jamais convidaria a OEA para absolutamente nada. E se o Thiago fosse presente, uma das primeiras coisas que eu faria é tirar o Brasil da OEA, que é o Departamento de Golpes oficial dos Estados Unidos. Mas ele vai convidar também a OEA. A OEA tem pelo menos eles têm, por enquanto, não se sabe porque depende sempre dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, mas por enquanto eles têm dirigentes bem anti-bolsonaristas na OEA. Tá. Aí ele também já adiantou que o parlamento do Mercosul também Mercosul são os países da América do Sul, também eles vão acompanhar. Aí também vai chamar novamente a União Europeia, mas por uma parceria menor do que era antes. Vamos lembrar uma coisa. Foi a primeira contradição fortíssima do Bolsonaro foi quando o Fachin anunciou que ia chamar a União Europeia para acompanhar as eleições no Brasil e para ajudar no processo eleitoral. O Bolsonaro falou não e desconvidou a União Europeia. Aí o TSE teve que retirar o convite. Falou, se o presidente está desconvidando, a gente não pode ficar convidando e falando assim, mas vamos convidar para que tenha uma participação menor do que teria. Ali ficou claro que o Bolsonaro não quer transparência na eleição, porque se ele quisesse, ele aceitaria a União Europeia. São aí mais de 25 países da Europa como observadores da eleição no Brasil. Porque se ele não quer observadores lá da Europa, por que ele está falando que vai ter fraude? Se você acha que vai ter fraude, você aceita os observadores, não aceita? Pois bem, esse foi o pulo do gato do Fachin para dar o checkmate no discurso do Bolsonaro. E agora qualquer coisa que o Bolsonaro fale, a resposta do TSE vai ser a mesma. Temos observadores internacionais. Quem não quer observador internacional é o Bolsonaro. Por que ele não quer? Você está falando que vai ter fraude? Quem acha que vai ter fraude, chama observadores internacionais exatamente para que eles vejam. Teve fraude? Não teve? Foi assim? Assado? Tem indícios? Ou tem provas? Ou alguma coisa? Não. Se você não quer observadores internacionais, então você, Bolsonaro, só quer tumultuar. Você só quer incitar o seu gado para você poder dar um golpe depois. Essa é a sua estratégia, né, Bolsonaro? Então agora o Bolsonaro está sem discurso, pelo menos perante toda a opinião pública. Mas a estratégia do Bolsonaro, muita gente pediu para eu falar aqui, o Bolsonaro mudou de estratégia nas últimas 3 semanas. A estratégia do Bolsonaro estava sendo tentar subir o máximo nas pesquisas, só que eles perceberam uma coisa, o Bolsonaro não sobe em pesquisa de segundo turno. O Bolsonaro só sobe em pesquisa de primeiro turno. Eu vou te dar um exemplo. Saiu uma pesquisa de Genial Quest só no Rio de Janeiro. O Bolsonaro, em primeiro turno, ele empata com o Lula, 35% cada um. No segundo turno, o Lula vai para 48% e o Bolsonaro, 38%. Quer dizer, olha só, em segundo turno, o Bolsonaro em pesquisa nenhuma jamais chegou a 40%. Jamais. Contra nenhum adversário. Ou seja, o Bolsonaro não consegue
barrar aquele teto. Por quê? Porque se a rejeição a ele é de 60%, então ele não chega a mais de 40%. Quem não chega a 40% não ganha eleição. Isso é provado. Tem uma outra coisa. Isso, talvez essa eleição seja típica, mas eu vou falar dificilmente. Um candidato à reeleição que não tenha 45% de bom e ótimo está praticamente inelegível. Isso não é só no Brasil, mas no Brasil isso é comprovado em eleições para governador e para presidente. O candidato que tem menos de 45% de bom e ótimo não consegue se reeleger em lugar nenhum. O Bolsonaro tem o quê? 30%, ele não chega a 45% de bom e ótimo porque a rejeição a ele é de 60%, 65%. Então não tem matematicamente como chegar a 45% de bom e ótimo. Então ele fica praticamente inelegível. O Bolsonaro, percebendo isso, ele mudou a estratégia. Em vez de ele tentar aumentar os números dele no segundo turno, ele vai para o golpismo. O que é o golpismo? Ele tem ali, em primeiro turno, nacionalmente, 30%, 33%. Em segundo turno, ele chega a 36%, 37%. É isso? 3% a mais apenas? Ok, então vamos falar só para esse pessoal que vota em mim no primeiro turno. Os outros que se danem. Ah, mas e os moderados, indecisos? Eles que se danem. Vamos falar só para esse pessoal aqui. Aí ele começa com um discurso. Vai ter fraude. E aí eles começam a disseminar vídeos atrás de vídeos. Quando você vai no Instagram, tem uma ferramenta que chama Reels no Instagram. É assim, você entra no Instagram, aí você clica aqui no meio do Instagram, você clica aqui, e aí tem aqui Reels. Parece um TikTok, só que do Instagram. Quando você começa a fazer assim com os vídeos do Instagram, começa a aparecer tanta coisa do Bolsonaro. Eles estão investindo pesado no Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas. Eles também começaram a investir pesado no TikTok. A esquerda, por exemplo, a campanha do Lula não tem TikTok até agora. Eu vou falar, não é caro fazer um TikTok. Você paga um editor de vídeo, ele faz os vídeos curtos e publica lá. Não trabalha assim, nossa, mirabolante. Mas não tem. A esquerda começou a usar o TikTok agora. Eu vejo gente que fica lá no Twitter, tem centenas de milhares de seguidores no Twitter, fica lá tentando subir hashtag todo dia. O Twitter é a 6ª rede social mais utilizada. O TikTok é a primeira. Tanto em tempo que as pessoas ficam no TikTok, quanto em número de usuários hoje. Usuários diários, obviamente. Se contar usuários mensais aí, o Facebook, o Instagram, o YouTube tem mais gente com o aplicativo instalado, acaba ganhando. Mas usuários diários, o TikTok tá ganhando de todo mundo. E em tempo que a pessoa fica lá também. Então o Bolsonaro começou a investir nisso. E investir em quem? Mostrar que ele é muito popular. É isso que ele tenta fazer. Então ele vai em algum lugar com os apoiadores dele, e aí tem lá Bolsonaro em volta, põe qualquer pessoa com 20 pessoas em volta gritando o nome dela. Pega uma câmera aqui de baixo e começa a filmar. Parece que é um mar de gente, 20 pessoas. Ainda mais se elas estiverem todas de um lado, e a pessoa aqui, aí você fica falando, nossa, quanta gente, aí todo mundo, Bolsonaro, Bolsonaro. Sendo que atrás tem 100 gritando contra ele. Ele mostra aquelas 20 ali, ele mostra uma motociata, eles começaram agora a pegar vídeo de gente gritando Bolsonaro, aí eles pegam só o som, aí eles pegam um vídeo do Bolsonaro em algum lugar e cortam o som original para colocar o som de outro vídeo, em que as pessoas estavam gritando Bolsonaro, Bolsonaro, para falar, olha como o Bolsonaro é querido, tudo mais. Aí eles pegam até vídeo do Bolsonaro sendo vaiado, e eles falam que o Bolsonaro está sendo aclamado. Para quê? Para que esses apoiadores mais radicais pensem que vai ter fraude mesmo. São Paulo capital, perto de Ipiranga. É oposição a esse desgoverno todos os dias, em todo o Brasil.